Você já ouviu alguém sussurrar no fundo da sala de aula? Se você falar o nome dela 3 vezes, ela aparece. A porta do banheiro range, a luz pisca, um espelho trincado. E alguém jura que viu uma mulher loira, pálida, olhando fixamente de dentro do reflexo. Mas aqui vai uma pergunta que quase ninguém faz. E se essa história não começou com uma simples brincadeira escolar? E se por trás da loira do banheiro existia uma tragédia real, com nomes, datas e documentos históricos? Hoje você vai entender a origem verdadeira e perturbadora dessa lenda urbana que atravessou gerações no Brasil. Seja bem-vindo ao canal Curiosamente, o canal onde a curiosidade vira conhecimento e onde a gente separa mito da realidade sem perder o mistério. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é só uma história de escola, é um mergulho na memória coletiva do Brasil. Capítulo 1. A lenda que todo mundo conhece. Antes de investigar a origem, precisamos entender a versão popular. Em praticamente todo o Brasil, a história segue um padrão. Uma mulher loira morreu de forma trágica. Seu espírito passou a assombrar banheiros escolares. Para invocá-la, era preciso dizer um ritual específico. Bater 3 vezes na porta, dar a descarga. Dizer o seu nome 3 vezes diante do espelho. Algumas versões dizem que ela arranha quem entra. Outras dizem que ela aparece ensanguentada. Outras ainda afirmam que ela apenas observa em silêncio. Mas repare em algo curioso. Ela quase nunca tem nome definido. Ela é apenas a loira. Por que essa ausência de identidade? Porque, diferente de outras lendas, essa nasceu de múltiplas camadas históricas e culturais, e não de um único evento isolado. E é aqui que começamos a separar ficção de realidade. Capítulo 2. O caso de Maria Augusta. A versão histórica mais aceita. A versão mais documentada liga a lenda a uma figura real, Maria Augusta de Oliveira. Ela viveu no século XIX em São Paulo. Maria Augusta era filha do Visconde de Guaratinguetá, pertencente à elite paulista. Desde jovem, demonstrava comportamento considerado inadequado para os padrões da época. Recusava pretendentes, fugia de casa. Era considerada rebelde. Para o Brasil do século XIX, isso não era apenas excentricidade, era escândalo. Segundo registros históricos e relatos preservados da tradição oral, Maria Augusta teria sido enviada à Europa para estudar. Lá, supostamente teria engravidado fora do casamento. Quando voltou ao Brasil, sua reputação estava destruída. O que aconteceu depois é envolto em divergências históricas. Algumas versões afirmam que ela foi confinada pela própria família. Outras dizem que ela foi internada em um sanatório. E há registro de que, após a sua morte, o seu corpo foi trazido ao Brasil e enterrado em São Paulo. Mas aqui está um ponto crucial. O túmulo teria sido violado diversas vezes. Alunos e curiosos invadiram o local. Houve relatos de que o seu corpo teria sido exumado. E o mais intrigante, parte dessa história se espalhou entre os estudantes paulistas no início do século XX. Agora, pensa comigo. Uma jovem aristocrata, rebelde, loira, confinada, em volta de escândalos. Isso é material perfeito para uma narrativa fantasmagórica. Mas, será que foi só isso? Capítulo 3. O Colégio Caetano de Campos e o nascimento do mito. Muitos pesquisadores associam a consolidação da lenda ao tradicional. Escola Estadual Caetano de Campos. Fundada no século XIX, essa escola tornou-se um dos centros educacionais mais importantes do estado de São Paulo. Segundo relatos antigos, alunos começaram a espalhar histórias de que uma mulher loira aparecia no banheiro feminino. Coincidentemente, o prédio ficava próximo ao cemitério da Consolação. E adivinha quem estava enterrado lá? Maria Augusta. Agora pare e analise. Temos uma figura histórica controversa, um túmulo violado, uma escola tradicional próxima ao local
jovens adolescentes propensos a criar histórias. E é aqui que entra o conceito de lenda urbana de adaptação. A história real se mistura com o imaginário coletivo e o banheiro escolar vira o cenário ideal. Mas por que um banheiro? Capítulo 4. O simbolismo do banheiro. Esse detalhe não é aleatório. O banheiro escolar representa espaço privado, vulnerabilidade, segredo, transição de infância para adolescência. Psicologicamente, ele é um ambiente carregado de tensão social, especialmente para adolescentes. Lendas urbanas costumam surgir em espaços liminares, lugares de passagem, e o banheiro é um desses espaços. Além disso, há um fenômeno cultural interessante. Nos Estados Unidos, existe a lenda da Bloody Mary. A invocação diante do espelho é praticamente idêntica. Dizer o nome dela 3 vezes, esperar a aparição, isso não é coincidência. Durante o século XX, o intercâmbio cultural entre Brasil e Estados Unidos cresceu. Histórias migraram, foram adaptadas, ganharam um sotaque brasileiro. E assim, a Bloody Mary se transformou na loira do banheiro. Mas ainda há mais camadas. Capítulo 5. A construção social da loira. Por que loira? Você já se perguntou? No Brasil do século XIX e início do século XX, mulheres loiras eram frequentemente associadas à elite e à pureza europeia e ao status social. Mas também havia o estigma da mulher desviada, vista como moralmente corrompida. A lenda carrega essa dualidade: beleza, tragédia, transgressão, punição. A loira do banheiro não é apenas um fantasma, ela é um símbolo de representação social. Uma mulher que desafiou normas e pagou o preço, e agora retorna. Percebe como a lenda começa a ganhar profundidade? Capítulo 6. Variações regionais. Curiosamente, cada estado brasileiro adaptou a história. Em Minas Gerais, dizem que ela morreu no próprio banheiro da escola. No Rio de Janeiro, afirmam que ela cometeu suicídio após descobrir uma traição. Já no Nordeste, algumas versões dizem que ela foi assassinada. Nenhuma dessas versões tem documentação oficial. Isso reforça algo importante. Estamos lidando com tradição oral, e tradição oral evolui. Mas a versão ligada a Maria Augusta continua sendo a mais sustentada historicamente. Capítulo 7. O papel do medo na infância. Aqui entra um ponto crucial. Lendas escolares funcionam como testes de coragem, rituais de passagem, elementos de socialização. Quando um grupo desafia o outro a invocar a loira do banheiro, está criando coesão social. É psicologia coletiva. Não é apenas medo, é pertencimento. Capítulo 8. A realidade final. Existem provas concretas de que Maria Augusta virou um fantasma? Não. Existe documentação da sua existência histórica? Sim. Existe comprovação de que a sua história influenciou a lenda? Há indícios fortes, mas não consenso acadêmico absoluto. E é aqui que precisamos ser intelectualmente honestos. A loira do banheiro é uma construção cultural. Ela mistura uma possível figura histórica real, elementos importados da lenda da Bloody Mary, medos adolescentes, simbolismo social, transmissão oral. Não é uma mentira, mas também não é um fato sobrenatural comprovado. É memória coletiva moldada pelo tempo. Mas o que a lenda realmente nos ensina? A loira do banheiro nunca foi apenas um fantasma. Ela é um reflexo do controle social sobre mulheres, do medo da transgressão, da força das narrativas orais, da necessidade humana de transformar a tragédia em mito. E talvez o mais fascinante, ela continua viva, não porque aparece nos espelhos, mas porque ela ainda é contada. E enquanto houver uma escola, um banheiro ou um grupo de adolescentes curiosos, ela vai continuar existindo.